Olá, você que está assistindo. Como vai? Me chamo Rafael Solon e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura e Imagem. No vídeo de hoje, eu vou dedicar um pouco do tempo para falar a respeito da gênese da Terra-média, que foi criada pelo escritor britânico J.R.R. Tolkien, mais conhecida também como o Silmarillion. E como nem a primeira nem a segunda era da Terra-média ainda foram adaptadas para cinema ou série de televisão, este ano, no dia 2 de setembro, a Amazon vai fazer a adaptação da sua série, focada especificamente na segunda era da Terra-média. Então eu acho que é muito importante tecer um debate, tecer um monólogo a respeito da construção deste universo feita pelo John Ronald Reuel Tolkien, certo? Vamos lá. Uma coisa que eu acho muito importante para falar a respeito da obra de Tolkien é com relação ao fato de que ele era um filólogo em sua formação, ele foi professor universitário e ele tem um grande apreço pelo estudo da linguagem. É um aspecto que é um marco na literatura de Tolkien, partindo do princípio que existem dois idiomas, que é o Quenya e o Sindarin, que existem no universo de Tolkien. E esses idiomas, o próprio Tolkien se inspirou muito no finlandês. Linguagens um pouco mais arcaicas até, do período dos nórdicos, de uma certa forma. Então, ele era um grande estudioso de filologia. E isso é um marco na literatura tolkieniana. Sem falar na questão do quanto Tolkien ele era um fissurado por mitologia comparada de uma certa forma, tanto que eu diria que a obra dele, o cerne da obra dele, gira em torno de dois elementos que são muito importantes, que é o monoteísmo e o politeísmo. Por que eu estou falando isso? Porque Tolkien era essencialmente um cristão, católico, mas ele também era um apaixonado por mitologia. Então ele consegue colocar na obra dele referências que vêm desde a mitologia judaico-cristã até a própria mitologia greco-romana e nórdica. Então, ele combina esses dois elementos de forma muito evidente nas suas obras. E a gente pode fazer um paralelo quando a gente vai analisar a gênese da Terra-média. De acordo com o próprio autor, o seu universo ele foi criado através de um ser chamado Eru Ilúvatar. E Eru Ilúvatar criou outros seres, que são os Valar. E quando você analisa dessa forma, você vê um paralelo muito similar, de fato, com a mitologia judaica. Eru Ilúvatar é o criador de tudo, e os Valar seriam equivalentes aos arcanjos, os anjos de Deus, Tanto que, dentre esses Valar, existia Melkor. Melkor, dentre os Valar, era aquele que, digamos assim, era o do contra. Ele era contra os irmãos, contra o pai, e nós podemos trazer um paralelo muito óbvio com a figura de Lúcifer, Outra coisa que também combina o elemento mais voltado para o politeísmo na questão da gênese da Terra-média é o fato de que os Valar, quando são descritos por Tolkien no decorrer da obra O Silmarillion, você percebe que alguns dos Valar eles possuem elementos muito similares com os deuses gregos. Por exemplo, existem 3 Valar que eles assumem elementos muito similares a Zeus, Poseidon e Hades. O Manwë, ele termina se tornando o Valar responsável pelos céus, enquanto que Humus termina se tornando o Valar responsável pelos mares, Humo no caso, e Mundus termina se tornando o Valar responsável pelo mundo inferior, pelo palácio do mundo dos mortos. Então, quando a gente pega esses elementos
eu diria que outros Valar também, que alguns Valar também são femininos, eles possuem aspectos muito similares a Demeter, né? Que também é outra deusa da mitologia grega. Então a gente percebe que essas criações do Tolkien, elas são muito baseadas também em elementos da mitologia greco-romana. É por isso que eu digo que ele é um grande, não apenas um grande filólogo, mas também um grande conhecedor dos mitos, né, ao redor da história da humanidade. E nós podemos pegar isso em outras obras do autor. A própria figura do Gandalf, que muitos conhecem, né, pela adaptação para o cinema feito pelo Peter Jackson. O próprio Gandalf, ele tem um visual, descrições, né, um mago, mas são muito similares a descrições dos Eddas, de como Odin caminhava em sua forma, quando ele vinha para Midgard, né? Então, existe um paralelo muito forte com Odin, né, da mitologia nórdica, mas você também consegue ver elementos como a questão de que ele renasce como Gandalf o Branco. Esse renascimento lembra muito os paralelos com o cristianismo, com a figura de Cristo. Então, a obra de Tolkien é muito, muito perpassada, muito focada nesses aspectos de elementos tanto do monoteísmo quanto do politeísmo. Mas focando o tema deste vídeo, que eu acho que é importante destacar, que a primeira era da Terra-média, que não vai ser adaptada ainda, não tem nenhuma previsão, mas ela serve muito como base para a gente entender que o mundo de Tolkien, ele tem a presença desses Valar, ou deuses, que eles terminam sendo responsáveis pela criação deste mundo. E quando eles vêm para o reino de Arda, que não era basicamente conhecido como Terra-média ainda, durante a Primeira Era, mas o reino de Arda, ele termina sendo construído pelos Valar, porque foi feita a Grande Canção, que é conhecida como Ainun Lindale. E os Valar vieram para Arda juntamente com os Maia, que eram seres que tinham um poder um pouco mais inferior em escala e que também ajudaram eles a contribuir na construção deste mundo, certo? Então, existem muitos elementos na Gênese da Terra-média que é muito focada na relação dos Valar com o Melkor, que terminou se corrompendo, né? Ele termina se tornando o primeiro Senhor do Escuro, que muitos conhecem Sauron, né? Da Terceira Era. Sauron era um dos tenentes de Melkor e também era um Maia, que terminou se aliando a Melkor, né? Então, a Primeira Era, ela é muito focada no surgimento da primeira raça, que são os Elfos, na qual existiam clãs muito similares a, sei lá, clãs diferentes de elfos, né? Como os Noldor, que são os mais citados durante o Silmarillion. E a Primeira Era mostra o quanto Melkor ele contribuiu na corrupção dos elfos também, tanto que os orcs eles são elfos corrompidos pelo poder, pela magia negra de Melkor, né? Enquanto que outros elfos, os Noldor, eles terminaram também sofrendo nas mãos de Melkor. Em muitos momentos do Silmarillion, até mesmo ele termina seduzindo, enganando o próprio povo élfico, que foi a primeira raça a surgir no reino de Arda. Temos também a história da formação das Silmarils, que são gemas, né? Gemas, assim, construtos mágicos que, de uma certa forma, essas três gemas de muito poder que foram criadas pelo elfo Fëanor, na qual o próprio Melkor ele cobiçava muito essas gemas e ele termina roubando elas. E o ato do roubo das Silmarils é o que desencadeia a história, o início da história do Silmarillion, no qual Fëanor decide declarar guerra contra o próprio Melkor. Então, a partir daí ele passa a ser chamado de Morgoth, o inimigo do mundo, de uma certa forma, né? É uma tradução para Morgoth, o inimigo do mundo, o inimigo, uma coisa assim. Tem um significado em élfico. Então,
a gente vê que a Primeira Era é focada nas guerras dos elfos com Morgoth, também no surgimento dos homens. E existem certos elementos muito interessantes na parte mitológica, porque foca que os elfos, de uma certa forma, eles têm um pouco mais de relevância para os Valar do que os homens, né? Embora os homens na Primeira Era, eles tinham um período de vida muito mais prolongada do que na Terceira Era, o que é explicado por outros motivos. Então, quando a gente foca nessas primeiras narrativas da Primeira Era, é o conflito entre elfos e homens com Morgoth, e a gente vê que os Valar eles não tomam partido nessa guerra. Eles, por N fatores, e mais especificamente porque também era um dos irmãos dele, né? Um dos irmãos dos Valar, e o próprio Manwë, que é o líder dos Valar, ele é um ser que é muito parecido com uma filosofia muito voltada ao cristianismo, porque ele não conhece o pecado, ele não conhece a maldade, ele não entende maldade. Então ele é a definição de plenitude, de bondade extrema. Então o próprio Manwë, ele não entende as intenções do irmão Morgoth, né? Porque ele não consegue ver a maldade. E isso é o que eu acho legal, é que os Valar, por mais que eles sejam equivalentes aos deuses gregos, alguns deles têm personalidades muito parecidas com ideais filosóficos do cristianismo, né? Mas, sim, voltando à questão da Primeira Era, ela termina realmente com esse arco da guerra dos elfos, dos homens contra Morgoth. Morgoth, ele é muito poderoso, tanto que eu acho que se viessem a adaptar a Primeira Era, iria ser necessário muitos efeitos especiais. Existem muitos conflitos entre Fëanor, Fingonfin, entre outros reis dos homens contra Morgoth. Mas o que no final da Primeira Era, os Valar eles tomam partido, eles saem do seu território, vão para a parte do continente de Arda, e que Morgoth estava dominando, travam uma guerra contra o irmão e conseguem derrotá-lo. E depois ele é jogado na escuridão do cosmos, de uma certa forma, e está preso lá, está guardado por outros Maia, que estão impedindo que ele volte para o mundo, né? Porque afinal de contas ele é o equivalente a um deus, né? Um arcanjo. Aí a primeira era termina com a queda de Morgoth, e a Segunda Era, que vai ser adaptada pela Amazon, é basicamente mostrando o quanto existe essa relação após a queda de Morgoth, do surgimento do reino dos elfos, dos homens, né? Eles reconstruindo o seu reino após a guerra contra Morgoth. E a gente vê que existe a relação entre a ilha de Númenor, que é a ilha suprema do reino dos homens, né? Em que os homens que moram, tanto que os Númenóreanos é o que depois, na Terceira Era, vai dar origem aos reinos de Gondor, da terceira Era, certo? Então, a parte muito legal dessa narrativa é você ver o quanto os Númenóreanos eles vivem muito tempo mesmo, só que uma hora eles morrem, ao contrário dos elfos. E é esse estopim que faz com que Sauron, que é um Maia que serviu a Morgoth e ficou no reino de Arda, faz com que ele use isso de artimanha para ludibriar os homens, né? E também a formação dos Anéis de Poder. Ele também vai enganar um dos elfos na formação dos Anéis de Poder, e também vai enganar os Númenóreanos para que eles terminem caindo em desgraça. E essa queda dos Númenóreanos, que é basicamente o final do livro, que é chamada de Akallabêth, que é um elemento muito importante que eu espero que seja adaptado pela série da Amazon, demonstra a queda do homem também do próprio paraíso, de uma certa forma, né, com o judaísmo, né? Porque quando eles desobedecem às ordens dos Valar, quando eles são enganados por Sauron, porque existe uma lei que impede os Númenóreanos, os homens, de irem para as terras imortais, que são muito faladas no Senhor dos Anéis, né, do Tolkien, e na adaptação para o cinema. Os humanos não têm autorização para irem para as terras imortais. Tanto que até o Palácio de Mundos, né, que é um dos Valar, apenas os elfos podem ir para o Palácio de Mundos quando morrem, não os humanos. Então existe essa clara separação entre essas raças,
e os próprios deuses determinaram isso. Então, Sauron engana os Númenóreanos, oferecendo a eles a proposta da imortalidade, dizendo, olha, se vocês forem para a Terra dos Elfos, vocês também podem ser imortais que nem ele. E os humanos terminam acreditando nas mentiras de Sauron e desobedecem os Valar. E quando eles fazem isso e terminam invadindo as Terras Imortais, o pecado termina se concretizando e faz com que Eru Ilúvatar ele decida punir os seres humanos achatando a Terra. Ele literalmente achata a Terra, que é o Akalabeth, e termina fazendo com que a ilha de Númenor afunde, né? Seja destruída. E esse momento do achatamento da Terra é o que vai mudar a formação topográfica, geográfica do reino de Arda, e depois o mapa vai ficar equivalente a como conhecemos na Terra-média, né? na Terceira Era. Então, se você for analisar o próprio mapa da Primeira Era e de um momento específico da Segunda, ele é diferente. Então, o Akalabeth termina se tornando um grande marco para metade da Segunda Era e início da Terceira Era. Porque depois que acontece esse evento do Akalabeth e o continente ele sofre sua alteração, o reino das Terras Imortais dos Elfos ele termina indo para uma dimensão além, que apenas os elfos têm autorização de chegar. Apenas os elfos, que é mostrado na adaptação do Peter Jackson, eles podem navegar em direção às Terras Imortais por causa da separação que aconteceu no Akalabeth, feita pelo próprio criador Eru Ilúvatar. Então, a Segunda Era da Terra-média termina acontecendo com a queda dos Númenóreanos, a vinda deles para a Terra-média, as fundações dos reinos de Gondor e também no Reino do Norte também, os Númenóreanos também povoaram Arnor, e mostra exatamente o quanto eles percebem que Sauron foi responsável pela queda da própria dinastia deles, né? A vinda de Elendil para a Terra-média e Isildur, né, depois, né, que são personagens que a gente conhece no início do Senhor dos Anéis, e esse é um dos motivos que faz com que aconteça a aliança entre homens e elfos, né? As mentiras que Sauron contou, né? E o desejo dele depois de querer dominar toda a Terra-média, repetindo o mesmo que Morgoth fez, são fatores decisivos para que os homens terminem tornando Sauron uma grande ameaça para o mundo, né? E olha que eu estou falando de forma muito simples, apenas focando em alguns detalhes específicos. E também focando o quanto tanto as Silmarils, que é destaque na Primeira Era, e depois os Anéis de Poder, que são destaque na Segunda Era, eles são elementos mágicos que são muito importantes para a narrativa dos livros, né? O foco na Gênese, na Primeira e Segunda Era, são as Silmarils. Na Terceira Era, os Anéis de Poder. Sim. Então, o que eu acho importante de debater nesse livro é que a literatura de Tolkien, ela não é fácil, mas também não é impossível. E ela é muito, muito boa para apaixonados não só por literatura fantástica, por fantasia, mas também porque ela é uma obra em construção que pega elementos de outras manifestações mitológicas humanas. Por exemplo, os elfos, os anões, que são coisas muito relevantes na mitologia nórdica, eles também possuem um comportamento muito diferente na visão tolkieniana. Tanto que os elfos de Tolkien, eles são quase angelicais, quase santos, né? Figuras santificadas. E, entre aspas, porque quando a gente vai pegar os elfos da Primeira Era, é mais da Primeira Era, eles até que são um pouco mais primitivos, um pouco mais selvagens, arrogantes, prepotentes. Eles são um pouco mais emotivos também. Então eu tenho uma teoria que parece que o tempo fez com que os elfos amadurecessem tanto que eles não passaram a não ser tão agressivos como eram na Primeira Era, né? O tempo deixou eles mais maduros. E eles têm essa noção mesmo de vaidade ou de soberba, porque eles sabem que eles demoram para... Necessariamente eles não podem morrer, né? Por questões cronológicas eles não podem morrer.
apenas por questões físicas. Então eles sabem que tem tempo de sobra, e acho que é por isso que eles tratam as outras raças com um certo menosprezo, né? Porque eles são eternos, de uma certa forma. Então, os elfos, na visão nórdica, eles são muito diferentes comportamentalmente dos elfos de Tolkien. Por isso que eu disse, Tolkien é um grande conhecedor de mitologia, e ele consegue mesclar o que há de melhor do politeísmo e o que há de melhor do monoteísmo. Ele é muito bom nisso. Então, para pessoas que são apaixonadas por esse tipo de assunto, ler a obra de Tolkien é muito relevante mesmo, é muito importante. Bom, eu vou terminar este vídeo e eu espero que a vontade de entender a construção mitológica fantástica deste universo de Tolkien, tanto que para mim, acredito que de todos os mundos de fantasia já feitos pela literatura, é um dos mais bem construídos, especialmente pelo excesso de detalhes, de descrições dos personagens e do cenário, e dos deuses, e do Deus Supremo, né? É uma descrição muito boa, e eu acredito que o Silmarillion é a melhor forma de conhecer a obra de Tolkien, por mais que ele tenha sido um livro lançado posteriormente. Quando a gente vai ver a cronologia em questão de lançamento de livros, foi O Hobbit, O Senhor dos Anéis, e posteriormente a Gênese da Terra-média. Mas, para vocês que não querem ler por ordem de publicação e querem ler por ordem cronológica da construção deste universo, eu recomendo começar por Silmarillion, tá bem? Bom, fica a minha dica, espero que tenham gostado do vídeo, e eu vou terminar dedicando a citação de Elendil quando ele chegou à Terra-média, em Quenya, que diz o seguinte: Et Yarel endorena utulien sinome marwa arbendinia endona meta, que é das terras além mar eu vim, aqui edificar eu e os meus descendentes até o fim do mundo, que é a citação que Elendil fez ao chegar na Terra-média após os eventos do Akallabêth. É muito bonita, tanto que a própria trilogia O Senhor dos Anéis adapta essa citação em Quenya, no terceiro filme, né? Tanto que eu já tentei aprender o alfabeto Quenya e o Sindarin, mas assim, não. É uma língua que só serve para quem é fissurado, aficionado e apaixonado por esse universo da literatura, mas na prática social não vem a ser útil, né? É feito Klingon dos fãs de Star Trek, né? Mas eu, particularmente, eu acho bonito, né, que exista um idioma criado para este universo, né? 2 no final. E tudo depende de uma questão arcaica mesmo. O Quenya, ele é mais arcaico que o próprio Sindarin. O Sindarin é um pouco mais moderno. O Quenya, ele é mais arcaico, que vem da gênese, da origem de tudo, né? Você vê que Tolkien, ele era um grande conhecedor mesmo de mitologia judaico-cristã, e esse aspecto linguístico é algo que ele domina muito bem. Pronto, eu vou me despedir de vocês. Um forte abraço para todos. Um forte abraço para todos. E até o próximo vídeo.